Bom, gente, o nosso grupo ficou responsável por criar uma aplicação em Windows Forms que trabalhasse com consultas no banco de dados do Prolog. Então, eu não vou criar a aplicação aqui agora, mas eu vou mostrar como foram os passos para a criação. Primeiro a gente cria o Windows Forms mesmo, normal, que tem esse formulário inicial aqui. A gente coloca alguns componentes da Toolbox aqui do Windows Forms, coloca um botão, uma checklist aqui, uma list box na verdade, né? Botões aqui nas propriedades de cada um, por exemplo, na propriedade desse combo box aqui, a gente tem que colocar um nome que faz referência a esse combo box. Vai ficar mais fácil lá dentro do código de se entender cada um. Aqui também foi editado nesse list box aqui o list jogador e os botões também, mesma coisa, btn consulta, btn limpa. A gente vai ver que é bem intuitivo cada botão aqui. Aí a gente coloca um label, beleza, a nossa parte visual está pronta. Aí vem a parte da programação em si mesmo. Aqui você pode perceber que tem várias bibliotecas sendo usadas aqui. Mas a gente pode só organizar aqui. Vamos ver se tem alguma que a gente não precisa. Ah, você viu que a gente não precisou de várias aqui. O que a gente vai precisar mesmo é trabalhar com o System normal, com os formulários e para trabalhar especificadamente com o Prolog, com a consulta em Prolog, a gente tem que utilizar essa biblioteca aqui, que é o Swing PLCS. Se eu falar errado, vocês estão vendo o nome aí, é bem simples de usar. Como é que a gente coloca essa referência, essa biblioteca para trabalhar? A gente vem aqui nas referências e vamos adicionar aqui uma referência. Beleza. Aqui no caso já apareceu, porque eu já carreguei esse swing.ps, que é um .dll. Mas eu carreguei ele porque eu peguei o arquivo, coloquei dentro da pasta dos meus projetos, o nome do meu projeto, lá em no nome do meu projeto, bin.debug. Aí aqui eu deixei a minha DLL para poder utilizar ela. Então ele só está fazendo referência do caminho aqui, ó, de onde que ela está. Entendeu? Beleza. Essa é uma parte importante para você trabalhar com o Prolog. Outra coisa importante também é a nossa base de dados. Então, o colega Ederson ele vai passar para a gente como funciona a base de dados do Prolog, como foi criada essa base, como foi gerado o arquivo do banco de dados mesmo. Olá pessoal, nossa base de dados é composta então por jogadores de futebol. O que difere a cada um é as suas características e nacionalidade. Então aqui temos os jogadores: Cristiano Ronaldo, Messi, Fábio. Suas características: meia, atacante, zagueiro. Então, como vocês podem ver, aqui está montada nossa base de dados. Aqui tem a regra carrega. O que ela faz?
ela carrega o arquivo aqui do banco de dados e a consulta. Quando a gente compila esse arquivo, ele gera aqui para nós, como vocês podem ver aqui, uma base de dados .pl tio. Isso daqui é para a gente trabalhar só no Prolog. Quando a gente vai trabalhar com outra ferramenta, no nosso caso, que é o Visual Studio, a gente tem que alterar essa extensão para .bd. Isso que vai fazer com que nós trabalhamos com o Visual Studio. Bom, gente, com o arquivo BD criado, a nossa base feita, já as consultas funcionando normais, agora a gente pode colocar a nossa aplicação para rodar. Eu vou rodar ela aqui só para vocês verem ela funcionando, porque eu vou explicar ela aqui, mas é bom vocês verem ela funcionando para visualmente vocês verem o que está acontecendo. Bom, no primeiro instante aqui, é uma página normalzinha. A gente seleciona aqui, ó, as opções. Essas opções aqui foram criadas à mão mesmo. Não foi nada buscado do banco de dados, não. É criado na mão mesmo. Você coloca atacante brasileiro e depois você faz as referências. Depois a gente vai mostrar as referências brasileiras. Por exemplo, aqui tem um meia brasileiro. Eu quero listar daquela base que eu tenho quais são os meias brasileiros. Aí ele me traz Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Kaká, Ramires e Oscar. Lá no Prolog, a consulta é feita. Tem que ser jogador, tem que ser brasileiro e tem que ser meia. Ou meia e brasileiro. Tanto faz. Como tá lá, ele vai respeitar isso e vai trazer só os jogadores que têm essas características. E também atacantes europeus. Mesma coisa. Tem que ser jogador, tem que ser atacante e tem que ser europeu. Vou mostrar para vocês na base lá como está organizado isso mesmo, essas consultas. Olha lá. A gente viu lá o atacante brasileiro. Tem que ser jogador, atacante e brasileiro. Um meia que a gente viu. Jogador, meia e brasileiro. Um atacante europeu. Ele tem que ser jogador, atacante e europeu. Entendeu? Essas características aqui é o que diferem eles. E é o que a gente está trabalhando nas consultas do nosso programinha aqui. Perfeito. Perfeito. Vamos lá mostrar como foi o código mesmo em si. Primeiro aqui, na classe, a classe form jogador, ela tem a função pública form jogador, que é o construtor mesmo que a gente chama, né? Que inicializa os componentes. Todos os componentes que ele tiver inicializar, ele está inicializando aqui. Essa amostra aqui a gente não trabalhou com ela não, mas ele cria automático e só deixamos ela aí normal. Aqui a gente vem com a primeira função na hora que carrega o formulário para trabalhar com o Prolog em si mesmo. Esse Everymond aqui eu até coloquei a definição aqui, ele serve para a criação de uma variável de ambiente lá do caminho que a gente está usando aqui. Ele carrega o compilador do Prolog para a gente poder trabalhar com as consultas. E a esse string aqui, ó, ela serve para a gente ler o jogador.pl, para a gente trabalhar com aquela função carrega lá, e aqui já vem inicializando essa consulta que a gente buscou no jogador.pl lá. E embaixo aqui é aqui onde acontece a ação. Quando a gente clica naquele botão de consulta, o que ele vai fazer? Primeiro, que nem sempre vai ser toda hora que a gente vai clicar no consulta, a gente tem que limpar aqueles dados que a gente tem. Então ele vai limpar
o nosso list jogador, vai dar um clear nele. Depois que ele limpou, ele vai buscar através do PL Carry. Essa função aqui funciona graças à importação dessa biblioteca aqui, ó. Por acaso, se a gente tirar ela aqui, ó, e salvar, repara como vai dar erro já, ó, no PL Engine, no PL Carry, eles já dão erro por falta dessa referência aqui. Aqui a gente chama de carrega para fazer jus àquele carrega mesmo do Prolog lá, para ficar mais fácil de entendimento. Por exemplo, vocês verem aqui, ó, função carrega A. A aqui, na verdade, a gente está buscando uma base de dados para ele. Então, a função carrega, ele vai chamar a função carrega buscando o jogador.bd. O objeto carrega, ele vai dar a solução ele vai trazer a solução através do Next Solution. Então, a gente vai trabalhando com o switch aqui nessa estrutura. Então, como a gente está trabalhando com as opções lá, que a gente criou, então a gente vai selecionar um item e esse item não vai estar no modo texto. Então a gente precisa converter ele para uma string para poder comparar ele com nossos casos, que são strings. Beleza, você fez o caso lá, é atacante brasileiro. Como é atacante brasileiro, o que acontece? Então ele vai fazer um PL Carry, ele vai fazer uma consulta que vai trazer para dentro de atacante brasileiro. Esse aqui é um objeto que a gente está criando, você pode colocar qualquer nome. Eu coloquei atacante brasileiro para fazer referência ao atacante brasileiro, para ficar mais fácil de entendimento. E new, e aqui sim ele está fazendo a consulta lá dentro de jogador.bd. Ele está fazendo a consulta dentro de jogador.bd. Ele está chamando ele faz a consulta da carry chamando a regra atacante brasileiro. Ele traz isso para atacante brasileiro. Aí dentro de um for each, que é um for enquanto existem dados, por exemplo, num vetor, que é o que a gente está trabalhando aqui, ele vai ficar buscando a próxima solução do atacante brasileiro. Ele vai trazer todas as opções e vai ficar listando aqui no list jogador lá, que é a nossa telinha, todas as opções do vetor que a gente criou aqui em cima. Beleza. Isso vai ser feito para todos aqui. E a gente colocou um botão limpa lá. E a gente pode só limpar ele quando a gente quiser. Só uma funçãozinha simples para ficar limpando. Nada demais. Então é isso. Não tem muito mistério não. É bem simples. Só tem que pegar alguns pontos importantes. Que é o carregamento desse método aqui. Trazendo o arquivo lá do ponto bin quem está instalado no seu computador, que tem que ter o Prolog instalado para você trabalhar com isso. Trabalhar com a string também para ler o jogador.pl. Na consulta aqui usar os PL carries. Os PL carries variable, que é a variável que vai trazer os dados para a gente. E beleza, você está trabalhando já com o Prolog dentro do C Sharp. Então obrigado e a gente se vê na próxima.